seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome de Senhor. E que o teu Espírito Santo encontre, não somente aqui conosco, mas aí do outro lado, corações receptivos para a tua palavra. Aleluia. Aleluia, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha encontrar a todos aí do outro lado, gozando de saúde, de paz, de alegria, de harmonia nos seus lares. Eu agradeço a Deus mais um dia para que nós estamos aqui diante da presença dEle, para fazermos o nosso culto, prestar o nosso culto de adoração a Deus. E agradecer a você mais uma vez que está aí do outro lado, que está nos dando oportunidade de entrar nos seus lares, nos seus trabalhos, onde quer que você esteja, e ouvir um pouco dessa palavra que Deus tem colocado em nossos corações, desse trabalho que Deus tem colocado nos nossos corações. Nós não queremos aqui, nós não estamos aqui em busca de fama, nem de nada, de dinheiro, nem de nada. Nós estamos aqui para fazer para Deus um pouco de tanto que Ele nos oferta todos os dias. Passamos por tantas dificuldades, tantas coisas ruins, mas sempre com Jesus do nosso lado. E nesse momento eu peço para você, que está aí do outro lado nos ouvindo, que esqueça um pouco seus problemas, esqueça um pouco suas dívidas, esqueça um pouco todas as coisas que te tiram um pouco, assim, do seu eixo cotidiano. E preste um culto a Deus aí do outro lado. Preste um culto ao Senhor aí do outro lado. Seja um adorador a Deus aí do outro lado. Eu não tenho nada para te oferecer, meu irmão, minha irmã que está aí do outro lado. Mas Deus assim tem. E o Espírito Santo dele tem algo muito importante para falar para você hoje, nesta noite. Agradeço a toda a igreja que está aqui presente. Agradeço aos irmãos que estão sempre nos ouvindo. Agradeço aos irmãos que estão divulgando o nosso trabalho e estão nos ajudando a levar um pouco dessa palavra que Deus tem colocado em nossos corações e um pouco desse trabalho que Deus tem colocado em nossos corações a todas as pessoas que neste momento precisam de ouvir um pouco da palavra de Deus. Tá bom, meu irmão? Tá bom, minha irmã? Deus abençoe a sua vida. Eu vou começar a louvar agora a palavra, os louvores, depois tem a palavra. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos aqui, Senhor, aleluia, enche esse lugar, Senhor.
juntos em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois o dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. É o que separava, já não separa mais. A luz e aurora apagava, agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, Senhor, e fazer teu nome grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, aleluia. É o que me separava, já não separa mais. A luz que outrora apagava, agora brilha a cada dia brilha mais. Aleluia! Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se desprenda neste momento, meu irmão e minha irmã, dos seus problemas. Vamos adorar a Deus juntos esta noite. Deus tem algo para você esta noite, viu? Eu não tenho nada para você não, mas Deus tem muita coisa para você esta noite. Agradeço a Deus, louvo a Deus pela vida da minha família, da toda a igreja e da sua vida neste momento. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui eu vim para dizer: eu quero mais te conhecer.
Louvado seja o nome do Senhor. Meu coração é o teu altar, ó grande Adonai. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vem sobre nós, Senhor, por teu Espírito Santo. Enche esse lugar. Aleluia. Aleluia. Glórias a ti, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. Aleluia. O meu coração é o teu altar. Oh, aleluia. Meu coração, Senhor, é a tua casa. Somos a tua moradia, oh Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Somos a tua morada, Senhor. Aleluia. Glórias a ti, Senhor Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, estamos aqui. Aleluia. Glória a Deus. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Aleluia. Fazendo todo medo desaparecer. Trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Você quer viver algo novo esta noite, meu irmão? Aleluia. Vem me visitar hoje aqui. Que o Espírito Santo de Deus te visite aí esta noite. Aleluia. Quero conhecer mais de ti. Aleluia. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. 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 Glória a Deus. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Peça para Deus. Peça para Ele aí, esta noite. Se você quer viver algo novo. Peça aí, minha irmã. Peça aí, meu irmão. Se você quer algo novo de Deus aí esta noite. No seu coração. E Ele vai te visitar. Ele vai te mostrar algo novo esta noite. Glória a Deus. Aleluia. Fazendo todo medo desaparecer. Trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo.
Aleluia. Glória a Deus. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Aleluia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Aleluia. Glória a Deus. Incendeia, Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Incendeia, 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 incendeia. Oh, aleluia. Incendeia, 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 incendeia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Ministra? Glória a Deus. Que o Espírito de Deus venha incendiar todos nós essa noite. E você que está nos ouvindo também. Tenho certeza que você neste momento já deve estar sentindo a presença de Deus aí onde você está. Na sua casa, no seu trabalho, no seu Uber, aonde quer que você esteja, em qualquer lugar do mundo, você já deve estar sentindo a presença de Deus. Se você esta noite deixar de lado os problemas e se conectar com o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Isso é bom, meu irmão. Jesus é vida. Jesus é o caminho. Não há outro caminho senão Jesus. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda amar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do mar Mediterrâneo? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Ao mar e não der atravessar, chame esse homem com fé, só ele abrir o mar. Não tenha medo, irmão, se andar sem farol, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que uma vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas do passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e o nome do Senhor o hino da vitória. Do outro lado, Aleluia.
poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do mar vermelho. Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Governado com os pés enxutos, puderam cantar. Que Deus promete a glória. Aleluia. Quando estiver frente ao mar e não der atravessar, chame esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem, ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vai te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e o nome do Senhor o hino de vitória. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Tem mais um ou não? Já acabou. Mais. Tem mais um? Glória a Deus, meu irmão, Aleluia. minha irmã. Moisés chega com aquele povo, Faraó atrás, o povo murmurando, e Moisés apavorado, Moisés olha para o céu e fala, Senhor, e agora? E Deus olha para Moisés e fala assim, Moisés, o que tu tem nas mãos? Moisés olha e fala, eu tenho um cajado, Senhor, então levanta o cajado e abre o mar, aleluia! Eita glória! Abre o mar com o cajado que tu tem nas mãos, aleluia! E o povo atravessou em terra seca no meio do mar vermelho, irmãos. Que poder é esse? Não duvide do poder de nosso Deus, aleluia! Não duvide do poder de Deus, aleluia! Que fez o povo atravessar no seco no mar vermelho. E depois, quando os inimigos entrou, Deus fez o mar engolir os inimigos de Israel. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eita Deus tremendo. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Se o mar Aleluia. se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará e sempre cuidará de mim. Cuidará de você também, meu irmão. Nada temer, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Oh, aleluia. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver,
Espírito Santo, circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor e sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma, faz milagre acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Louvar a Deus é bom demais, né, meus irmãos? Louva a Deus pelos louvores que Deus nos deixou. Louva a Deus pela igreja, pela sua vida que está aí do outro lado. Agradecendo mais uma vez a você que está nos agraciando com a sua permissão de nós estarmos entrando nos seus lares. Irmãos, não deixem de acompanhar as palavras que aqui estão sendo ministradas através do smartphone, com a Bíblia baixada, ou com a Bíblia física, se você tiver aí. Tá bom, meu irmão? É importante. É importante, tá bom? Eu peço para a igreja abrir suas Bíblias em 1 João, no capítulo 5, do 1 ao 13. Eu vou ler essa palavra e vocês me acompanham. 1 João, capítulo 5, do 1 ao 13. Tá bom, meus irmãos? Eu vou ler e você vai acompanhar aí do outro lado. Tá bom? Só que antes eu quero aproveitar que vocês estão procurando e já vou fazer uma pequena oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui diante da Tua presença, Pai, e te pedimos, Pai, para que exista, Senhor, corações do outro lado e aqui, corações receptivos para a Tua palavra, Senhor. Ó Senhor, quebranta, Senhor, não deixa que o inimigo, meu Pai, venha te colocar empecilhos através destas palavras, Senhor. Que as portas sejam abertas e não fechadas. Que a Tua presença, Pai, inunda não somente aqui onde nós estamos, mas em todos os lugares que as pessoas estão nos ouvindo esta noite, Pai. Abençoa grandemente a vida da igreja e a vida de todos que estão do outro lado, Pai, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus é assim, irmãos. 1 João 5, do 1 ao 13. Todo aquele que crê em Jesus Cristo, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que gerou, também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos.
E os seus mandamentos não são pesados. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue, e o Espírito que testifica, porque o Espírito é a verdade, aleluia. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Recebamos. 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E esses 3 concordam num. Se o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é esse, que Deus, seu Filho, testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem um testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus, seu Filho, deu. E testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para creais no nome do Filho de Deus. Aleluia. A igreja pode se sentar, glorifique a Deus. Irmãos, essa palavra, irmãos, é uma palavra bem complicada. Muitas pessoas às vezes lêem essa palavra e não entendem essa palavra, né? E eu peço a você para ficar hoje prestando bastante atenção, tá bom, meu irmão, minha irmã que está aí do outro lado e a igreja que está aqui presente. É assim, irmãos, ó, versículo 1: todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que gerou, também ama o que dele é nascido. Irmãos, todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, se você crê que Jesus é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, que é Deus, também ama o que dele é nascido. Quem é nascido de Deus? Nós. Todos os filhos de Deus, que somos nascidos de Deus. Então, tipo assim, nós temos que crer em Cristo, cremos em Deus e crermos em todo aquele que é nascido de Deus. Porque tem pessoas, irmãos, que não acreditam que os cristãos estão com Deus. Que os cristãos que testificam de Jesus não estão com Cristo. E não é verdade, ó. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Cristo, é nascido de Deus. Então, se nós estamos pregando Jesus, que cremos que Jesus é o Filho de Deus, nós somos nascidos de Cristo. Porque não tem como você testificar que Jesus veio de Deus, que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, que Jesus é o Filho de Deus, se não for através do Espírito. Aleluia! O Espírito Santo testifica junto a nós nessas palavras. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Então, se você está na igreja, mas você não crê que Jesus é o Filho de Deus e que Ele é nascido de Deus, você não nasceu de Cristo. Aleluia! E é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou, nós amamos a Deus, Adonai, também ama ao que dele é nascido. Não tem, irmãos, como eu falar que eu amo a Deus e não amo aquilo que Ele gerou. Tudo aquilo que Deus gerou, nós temos que amar. Porque tudo que Deus gerou representa Deus. A Bíblia fala que até a natureza testifica de Deus. Então, se nós amamos a Deus, nós amamos a natureza, nós amamos os animais, e nós amamos as criaturas que são provenientes de Deus, que são nascidas de Deus. Os irmãos estão entendendo? Amém. Está entendendo? Tá bom. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus
e guardamos os seus mandamentos. Irmãos, é muito importante nós temos esse entendimento. Não tem como você falar que você ama Deus e você não guarda os mandamentos de Deus. É importante nós guardarmos os mandamentos de Deus no nosso coração e exercermos a sua verdade em nossas vidas, né? Ó, João, o Evangelho de João, o Evangelho de Jesus, segundo João, escreveu no capítulo de número 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Às vezes, irmão, você não consegue entender a palavra de Deus, você não consegue entender Jesus, não consegue entender a filosofia de Cristo, porque às vezes você não está exercendo em vossa vida os mandamentos de Deus. Às vezes você pode estar na igreja e você não exercer esses mandamentos em vossa vida. O filho obedecer ao pai porque é justo, o esposo amar a mulher e cuidar da mulher e que, se for preciso, até entregar sua vida pela mulher. Isso é na Bíblia. E a mulher ser submissa ao marido, como diz o Senhor. Então, irmãos, toda a palavra de Deus, ela é apta para ensinar, ela é apta para corrigir e é apta para redarguir. Nós temos que entender que não tem como nós falarmos assim, eu amo a Deus e não guardo os seus mandamentos. Não tem como eu falar, eu amo a minha esposa e faço mal para ela. Não tem como falar, eu amo os meus filhos e não tento fazer o que é melhor para eles. O amor distorcido, muitas vezes as pessoas hoje deixam as pessoas fazer o que quer, deixam os filhos fazer o que quer, porque acha que isso é uma prova de amor. E não é verdade. A maior prova de amor é a correção. Como pode o pai e a mãe ver o filho se desencaminhar e não tomar providências? E não confrontar os seus filhos com a verdade? Aleluia. Porque é só a verdade que liberta, irmãos. Nada mais. Aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama. E aquele que me ama é amado do meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. Tem pessoas que estão dentro da igreja, às vezes dormindo, não tem entendimento da palavra, não conseguem entender, porque não guardam os mandamentos do Senhor. Às vezes essas pessoas, elas vão para a igreja e não conseguem obter uma libertação. Por quê? Porque elas querem fazer das suas vidas aquilo que lhe apraz. Elas querem continuar fazendo nas suas vidas tudo aquilo que elas faziam antes. Simplesmente eu vou para a igreja no final de semana, meu irmão, num domingo ou numa quinta-feira, e se realmente Deus existir, e se Ele quiser me dar uma oportunidade, eu vou com Ele. Se não, não perdi tanta coisa, não deixei de fazer minhas coisas, deixei de beber, não deixei de tratar mal as pessoas, não deixei de olhar para a mulher dos outros, não deixei de fazer nada que eu queria. Eu só simplesmente fui para a igreja. Por isso que eu sempre falo, meus irmãos, quando você precisa abrir a Bíblia e falar para as pessoas que você é um cristão, e você pregar o Evangelho para que as pessoas vejam em você Jesus, você precisa rever os seus conceitos. Porque nós precisamos pregar o Evangelho com a nossa vida. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é para ser pregado com a nossa vida. Os bons testemunhos de nossa vida. Amém, meu irmão? Amém. Lá no 3 agora. Ó. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, irmão. Quando nós começamos a guardar os mandamentos de Deus e começamos a mudar o nosso caráter de uma pessoa normal para uma pessoa santa, não é pesado, porque Jesus, através do seu Espírito Santo, Ele nos auxilia. Aleluia. Ele nos dá graça para nós suportarmos. Irmãos, se nós vamos servir a Deus e continuarmos a fazer tudo aquilo que nós queremos, então nós não estamos servindo a Deus, nós estamos servindo ao nosso próprio ego. Nós estamos servindo a nós mesmos. Nós temos que entender que se nós entregarmos a nossa vida para Cristo, nós não podemos mais controlar a nossa vida. Se nós entregamos a vida para Cristo, Ele que tem que nos orientar, Ele que tem que cuidar da nossa vida. Nós não podemos entrar em conflito com a palavra de Deus, que representa Cristo. Aleluia. Nós não podemos entrar em conflito com a palavra, porque se entregamos a vida para Deus, nós não podemos mais viver sobre o nosso conceito antigo. Nós temos que ser moldados. Nós temos que
esquecer o velho homem e deixar Deus nos mudar, nos moldar constantemente. Amém? Aleluia. Então, por isso que os mandamentos de Jesus não são pesados. Agora, por que é pesado? Porque a pessoa quer ir para a igreja, mas ela quer estar com a mão dada dentro do mundo e com a mão dada dentro da igreja. Com a mão dada no mundo, com a mão dada na igreja. Com o pé no mundo, com o pé na igreja. Nem está servindo o mundo, nem está servindo a Deus, nem está servindo o diabo. Nem está servindo a Deus, nem está servindo o diabo. Aí o que acontece? Perde tempo dentro da igreja. Perde tempo, irmãos. O inferno existe, é verdadeiro. O diabo existe, Deus existe. E existe um lugar preparado para todos nós, maravilhoso. O apóstolo Paulo fala aqui uma coisa que nunca Deus deixou ele falar. Aquilo que os olhos nunca viu. E que nunca chegou ao coração do homem, aquilo que Deus tem preparado para os seus irmãos. Deus tem preparado maravilhas para nós, muito maior do que carro, moto, do que dinheiro, do que casa, do que tudo. Aleluia. Nós vamos herdar, nós somos herdeiros de Deus. Nós temos que largar essas bobagens. Tem gente querendo ser cristão, querendo ser rico, cristão querendo ser famoso, cristão querendo atingir 1 milhão de pessoas nas redes sociais. Não precisa disso não, irmão. Se você atingir uma pessoa já está bom. Entrega para Deus essa ovelha nas mãos de Deus, lá que Deus vai te dar um galardão, aleluia. Você não precisa entregar 1 milhão de pessoas não para Deus não. E outra, não ache que você é aquele que resgata. Não ache que você é aquele que faz a diferença. Porque quem resgata, quem faz a diferença, quem salva é Jesus. Aleluia. Jesus, Ele que faz tudo. Nós não fazemos nada, nós somos apenas ferramenta dele. Aleluia. Irmãos, quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Irmãos, este é aquele que veio por água e sangue. Isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é que testifica, porque o Espírito é a verdade. Irmãos, o Espírito Santo de Deus é a verdade, é a essência da pureza, é a essência da verdade. Então, meu irmão, se você não está na verdade, meu irmão, infelizmente te dizer isso, o Espírito Santo de Deus não está com você. Se você não está com essa verdade, o Espírito Santo de Deus, que é a verdade, não está com você. Tome cuidado, meu irmão. Tome cuidado, minha irmã. Porque com Deus não se brinca. O Espírito Santo de Deus, ele não é submisso ao ser humano. O Espírito Santo de Deus, ele é a essência da verdade e da pureza. Se você está fazendo algo errado, se você está pregando doutrinas humanas, se você esqueceu de trazer a doutrina dos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo para dentro da sua congregação, eu sou obrigado a falar para você que o Espírito Santo, que representa a verdade e a pureza, ele não está com você. Ele só vai permanecer com aquela pessoa que fala, que prega a verdade, que tem compromisso com a verdade. Aleluia. Ele jamais vai se submeter a um local, a uma igreja, a uma instituição que prega mentira, que prega aquilo que está no coração das lideranças ou que está no coração das pessoas que ali governam. Aleluia. O Espírito Santo de Deus, se ele está em você e você faz algo errado, ele sai, automaticamente você fica sozinho, porque ele é santo. Ele é a essência da verdade. Aleluia. Ele é a essência da verdade, meu irmão. Então ele não vai permanecer onde há mentira, não onde há dissoluções, não onde há divisão, ele não permanece. Ele só permanece, ele só está aonde está com a verdade. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um só. Irmão, porque são três que testificam no céu: o Pai,
grande Adonai, Jeová, Yahvé. A palavra, quem é a palavra? Jesus. Por quê? A palavra é Jesus. Lá em 1 João, lá em Evangelho de João, está escrito assim, ó. O Evangelho de João diz assim, ó. Diz assim, ó. Que ele era o verbo estava com Deus. Aqui, ó. Deixa eu ler aqui. O Evangelho de João, meu irmão e minha irmã que está aí do outro lado. João 1. É. Ó. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Então aqui, meu irmão e minha irmã, é assim, ó. 3 são os que testificam no céu. O Pai, o verbo que é Jesus e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Recebamos. 3 são os que testificam na terra. O Espírito, a água e o sangue. E esses 3 concordam um. Irmãos, Aleluia. o Espírito Santo, a água e o sangue. O Espírito Santo que estava no batismo de Jesus. Jesus, que é o sangue, que representa o sangue. E a água batismal, irmãos. Ó. Lá em Evangelho de João, capítulo 3, versículo 5, fala assim, ó. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Por isso, irmãos, que Jesus, quando ele veio na terra, que ele passou pelo seu ministério, ele fez tudo certinho, ele foi exemplo para nós, ele foi, ó, ele andou para que nós possamos, depois dele, andar na onde ele andou. Andar na onde ele andou. Jesus, aonde ele andava, o que Jesus fazia, nós temos que fazer. Nós temos o maior exemplo de Deus que veio na terra e tudo o que precisava fazer, ele fez. Ele se batizou, ele cirou, mas ele não pecou. Então Jesus é a nossa maior referência. Jesus é a nossa maior referência. Então, aqui ó, preste bastante atenção. 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E esses 3 se concordam em um. Se o testemunho dos homens, o testemunho de Deus, de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crer no Filho de Deus, em si mesmo tem um testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porque Jesus veio e testificou do Pai. E se você não crê no Filho, você não crê no testemunho do Pai, porque Jesus testificou do Pai. Aleluia. Aleluia. E se você, ó, testemunho de Deus não crê, o mentiroso o fez. Você está fazendo Jesus ser mentiroso, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Irmãos, é muito simples. Se você hoje está numa instituição, está num grupo religioso, que você não prega Jesus, cuidado. Cuidado, porque você não adianta você pregar o Pai, e você não pregar o Filho, e você não pregar o Espírito. Porque os três são um só. Os 3, apesar de ser pessoas diferentes, eles estão ligados diretamente. Jesus veio na terra e testificou do Pai. Tudo o que ele fez foi as obras que o Pai mandou. E ele testificou do Pai. E foi obediente ao Pai. Aleluia. E como você vai fazer, chega a falar que Deus não existe, mas se você fala que Deus não existe, você está falando que o testemunho de Jesus é mentiroso. Que Jesus é mentiroso. Aleluia. Você está transformando toda a vida de Jesus na terra como algo mentiroso.
temos que ter muito cuidado, irmãos. Como que nós podemos pregar Jesus e não pregar o Pai? Como nós podemos pregar o Pai e não pregar o Filho? Como nós podemos pregar o Pai, não pregar o Filho e não pregar o Espírito? Se os três testificam um do outro. Aleluia. No céu e na terra. No céu são os três que testificam um do outro. O Espírito, o Verbo, que é Jesus, e Deus. E na terra são os três que testificam. O Espírito, a água e o sangue. Aleluia! Glória a Deus, é muito poderoso, irmãos. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem tem um filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Essas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Irmãos, Deus amou o mundo de tal maneira, quem? Deus, que deu o seu único Filho, unigênito, para morrer por todos nós. Jesus veio, Jesus fez a obra do Pai, fez a vontade do Pai, ele veio aqui, ele foi batizado nas águas, o Pai do céu, esse é meu Filho, qual me compasso. Em cima de Jesus sendo batizado, a pomba representada pelo Espírito Santo. Os três ao mesmo tempo, irmãos. Aleluia. Não tem como você pregar Jesus e não pregar do Pai. Não tem como você falar de Jesus e não falar do Espírito Santo. Não tem como você pregar o Espírito Santo e não testificar de Jesus e nem de Deus. A divindade, irmãos, é trina. A divindade é trina. Aleluia. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Glória a Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É a trindade, irmãos. É a trindade. Não tem como você simplesmente só pregar o Pai. Só você falar para as pessoas do Pai, do amor do Pai. E não falar do sacrifício do Filho. Aleluia. E não falar de tudo que o Espírito Santo faz por nós. Porque, irmãos, Deus, olha, escolhe, pede para o Espírito Santo ir lá naquela pessoa, tocar, libertar das influências de Satanás e depois entrega para Jesus. É a trindade, irmãos, trabalhando em prol da salvação. Deus Pai, olha na terra, escolhe o povo, escolhe a pessoa. Essa pessoa está sob a influência de Satanás. Deus Pai fala ao Espírito Santo, liberta, toca, liberta, convence. O Espírito Santo vem, convence aquela pessoa, arranca a influência de Satanás. E aí essa pessoa está liberta para seguir o Filho. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aí você liberto, você tem que fazer o quê? Você vai pregar o Pai, você vai pregar o Filho e você vai pregar o Espírito Santo. Aleluia. Porque são três, os três coordenados em prol da salvação da humanidade. Aleluia. Os três juntos, fazendo um plano de salvação para a humanidade. Aí você vem depois de salvo e só prega o Filho. Ou você vem depois de ser liberto e só prega o Pai. Ou então depois de liberto você só prega o Espírito Santo. Irmãos, temos que pregar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aleluia. Irmãos, essa passagem da palavra de Deus é uma passagem muito complexa. É uma passagem muito, muito complexa. Existe a necessidade de você estar prestando muita atenção para você entender. E se você não entendeu perfeitamente, você depois pergunte através da nossa página, você pergunte se você tiver qualquer dúvida. Irmãos, o Filho, ele fez o sacrifício. O Pai estava lá em cima, porém, o sacrifício do Filho foi em obediência ao Pai.
Porque o pai falou, filho, você vai lá e você vai fazer esse sacrifício por toda a humanidade. Você pode fazer isso por mim, meu filho. E Jesus, por ser um filho obediente, falou, pai, eu vou fazer. E ele veio fazer. E fez. E cumpriu a sentença. Aleluia. Entregou a sua vida para ser morto, para ser crucificado pelos meus pecados e pelos seus pecados. E hoje não existe vida se não for em Jesus. Não existe libertação se não for em Jesus. Aleluia. Não existe salvação se não for em Jesus. Glória a Deus. A salvação. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Porque a Trindade está fechada num círculo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Trindade está fechada num círculo, porque eles têm um projeto de salvação. Então aquele que tem o Pai, tem o Filho e tem o Espírito Santo. Glória a Deus. E os três juntos faz com que você tenha o caminho, a verdade, que é o Espírito Santo, e a vida. Porque quando você se dedica e entrega a sua vida para Cristo, você passa a ter vida e vida em abundância. Aleluia. Aleluia! E o que Jesus faz? Fala assim para você, ó, da mesma forma que eu te amei, que eu dei a minha vida por você, faça com os outros. E se você, meu irmão, se você é filho, se vocês querem ser reconhecidos por serem meus discípulos, amem uns aos outros. Aleluia. Irmãos, lá em João 13:35, antes, lá em 1 João 4:20, fala assim, ó, se alguém diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus, a qual não viu? Então, irmãos, é simples. Deus, ele quer que nós amemos uns aos outros aqui. E essa é uma prova de amor. Da mesma forma que Deus fez conosco, ele quer que nós façamos com o nosso próximo. E vê assim, ó. 1 João 2:10, fala assim, ó. Aquele que ama o seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Aquele que ama o seu irmão está na luz e nele não há escândalo. E para finalizar, meus irmãos, é assim, ó. Lá no Evangelho de João, ó. Lá no Evangelho de João, no Evangelho de Jesus, segundo João escreveu, capítulo 13, versículo 35, diz assim, ó. Nisto todos conhecerão que sois os meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Irmãos, existe a necessidade que haja no meio do povo santo amor entre os irmãos. Há necessidade que nós venhamos a difundir o amor de Cristo para a humanidade. O cristão, ele não pode difundir ódio. O cristão, ele não pode difundir o ódio. Ele tem que difundir o amor para com os irmãos. Aleluia. Ele tem que difundir o amor um para com os outros. E não existe, irmãos, um amor de você tratar ele mal. Como que pode você falar que você ama seu irmão e você trata ele mal? Como que você pode falar que você ama seu irmão, ele está dentro da igreja, ele precisa de você e você não acolhe a situação dele? Como que pode o seu irmão vir até você e falar da sua necessidade? Porque ele confia que você não vai deixar ele participar desse sofrimento sozinho. Porque ele sabe, se ele te pede, ele sabe que você tem necessidade, você tem condições de suprir essa necessidade dele. E ele vem até você, ele pede para você, e aí você fala para ele assim, não, vai que vai dar tudo certo. Ó, irmãos, é muito complicado. Como que você pode falar para o seu irmão assim, ó, que está precisando de sua ajuda? Fala, não, vai lá e nós vamos orar. Vai lá que nós vamos orar. Vai dar tudo certo, meu irmão. Irmão, se ele buscou a sua ajuda, é porque ele sabe que você pode resolver o problema dele. E se ele sabe que você pode resolver o problema dele, e você não ajudar, irmão, você pode entrar lá naquela palavra, que Jesus fala assim, ó, eu tive sede e você não me deu de beber. Eu tive fome e você não me deu de comer. Preso estava e você não foi me visitar. Estava doente
e você não foi me visitar. Irmãos, por esse motivo que existe um projeto de Deus para aqueles que têm salvação e para aqueles que têm chamado. A Bíblia fala assim, muitos são chamados, mas são poucos escolhidos. Não seja, meu irmão, um homem e uma mulher de chamado. Seja um homem e uma mulher de salvação, de escolhido de Deus. Não deixe que a soberba entre no seu coração e transforme você numa pessoa dura. Não deixe de ouvir a voz do Espírito Santo quando ele tocar no seu coração. Aleluia. Quando o Espírito tocar no seu coração, ouça. Não perca a comunhão do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Deixe Deus, através do seu Espírito, coordenar a sua vida. Deixe Jesus fazer parte da sua vida. Aleluia. Deixe Jesus fazer parte do seu projeto de vida. Deixe Jesus fazer parte da educação dos seus filhos. Deixe Jesus fazer parte do convívio entre você e a sua esposa. Traz Jesus para dentro do seu lar, meu irmão. Aleluia. Traz Jesus para dentro da sua casa, para dentro da sua empresa. Irmãos, eu estava esses dias falando no meu trabalho. Sou policial militar há 25 anos. Ano que vem, se Deus quiser, eu estou aposentando. E eu trabalho num quartel. E todos os dias eu estou estando lá no quartel. Eu ligo o louvor para as pessoas ouvirem. Esses dias eu estava pensando em uma transferência. E eu conversando com uma sargento, amigo minha. Ela olhou para mim e falou, irmão, não faça isso não. Você percebeu, meu irmão, que Jesus entrou dentro desse quartel através de você, porque todos os dias você está aqui e o rádio, seu louvor está tomando conta do quartel e não tem uma pessoa sequer que vai lá e fala para você desligar. Aqui nós temos pessoas do candomblé, temos pessoas kardecistas, temos católicos, temos todo tipo de religião dentro desse quartel e você é o único que pôs louvor aqui dentro. Você já percebeu isso? Eu escuto as pessoas louvando nos corredores desse quartel através dos louvores que você coloca dentro desse lugar. Você não está percebendo, meu irmão, mas você está brilhando dentro deste lugar. E aquilo me comoveu, meu irmão, minha irmã. Eu fiquei com meu coração. Falei, puxa vida, Senhor, obrigado. Porque as pessoas estão vendo isso. Porque as pessoas estão vivendo isso. E isso é importante. Para que essas pessoas venham conhecer um pouco de Deus através disso. E é importante, meu irmão. O louvor, ele quebranta. O louvor, ele arranca a birra do coração. O louvor, ele te prepara para escutar uma palavra boa, uma palavra que pode trazer uma libertação para a sua vida. E eu vi uma sargento falando daquele jeito para mim, falar, meu irmão, não vai embora daqui não. Quantas e quantas vezes eu vejo pelos corredores desse quartel, as pessoas louvando, pessoas que nem crentes são, louvando esses louvores maravilhosos que você tem colocado aqui dentro. Então eu falo para você, minha irmã, você pode até não estar percebendo, mas aonde você está, em volta as pessoas estão observando você e estão vendo Jesus nas suas atitudes. E Jesus está sendo difundido nessas pessoas, Jesus está sendo trabalhado no coração dessas pessoas, através das suas atitudes. Você conseguiu trazer Jesus para dentro da empresa que você trabalha. Sem sequer perceber, Jesus usou você, está lá dentro. Está tocando a corações, está amolecendo corações. Está semeando a palavra de Deus lá dentro. Quando que nós ouvimos falar disso ocorrer dentro de um quartel militar? Mas não há lugar onde Deus não atinja. Aleluia! Não há lugar onde o Espírito Santo de Deus não ache abertura. A Bíblia fala, quem pode resistir à vontade de Deus? A vontade de Deus, ela, você não consegue resistir. É irresistível. É irresistível a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Ele quer tocar numa pessoa, Ele toca. Na jornada 1040, onde não pode entrar missionários evangélicos, se você entrar lá, você é morto. Existem documentários onde pessoas nesses lugares são evangelizadas através do Espírito Santo, através de sonhos. As pessoas deitam e dormem e o Espírito Santo vai lá.
através do som, evangelizando as pessoas. O Deus que nós pregamos é um Deus poderoso, meu irmão. Quando Jesus entrava em Belém, as crianças gritavam, hosanas e hosanas. Um chegou lá e falou, quieta-te, criança, cala a boca, crianças. E Jesus olhou e falou, não deixa as crianças louvar. Porque se vocês fizerem essas crianças calarem, você está vendo essas pedras aí? Elas vão começar a cantar hosanas e hosanas e hosanas. Aleluia! E a igreja pode ficar de pé em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Que o nome dele seja louvado e glorificado no céu e na terra. Que o nome de Cristo seja louvado. Que o nome do Espírito Santo seja louvado. Que o nome do grande Deus Adonai seja louvado. No céu e na terra. E que essa trindade tenha espaço no seu coração, meu irmão e minha irmã. Quero orar por você, para que essas palavras se perpetuem no seu coração. Para que o diabo não venha tirar essas palavras do seu coração. Vou pedir para Deus para que Ele possa esconder no fundo das tábuas do seu coração. Para que no momento certo, essas palavras venham florir, venham crescer, venham germinar. Essa semente que nós estamos colocando no seu coração através do Espírito Santo de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, te damos graças, Senhor, que não é pelas nossas forças, e sim, Senhor, pelo Teu Espírito. Ó Senhor, que aí do outro lado, Senhor, tenham corações receptivos. Que, meu Pai, essas palavras venham achar terras férteis, Senhor, para que essas palavras, meu Pai, venham a crescer nos corações dessas pessoas. Senhor, repreenda, Senhor, todo o mal, que o mal, que o inimigo não venha a retirar essas palavras, não venha a retirar essas sementes, Pai, do coração dos ouvintes aí do outro lado. Que essas pessoas, Pai, venham ter crescimento espiritual. Que essas palavras venham encontrar as pessoas aí do outro lado, meu Pai, sendo receptivas a elas, Senhor. Ó Pai, abençoa todo aquele que está nos assistindo neste momento. Abençoa a tua igreja neste momento. Pai, abençoa as pessoas que estão enfermas. Em nome de Jesus, Aleluia. Seja liberto da enfermidade do corpo, da alma e do espírito. Seja liberto em nome de Jesus. Se liberte em nome de Jesus. Peço a Deus para que nesse momento o Senhor Espírito Santo visite todos os hospitais, Pai. Essas pessoas que estão com câncer, essas pessoas que estão com essas doenças terminais, o pai da minha nora, seu Antônio, que o Senhor seja abençoado, que não seja as mãos dos médicos a operar o Senhor, mas que seja as mãos guiadas por Deus dos médicos. Aleluia, Senhor. E que dê tudo certo na sua cirurgia, meu irmão, que vai dar tudo certo. E você que está prestes a entrar numa cirurgia, vai dar tudo certo, porque as mãos que vai te operar vai ser as mãos de Deus. Aleluia. Nós te abençoamos, abençoamos os seus filhos, Aleluia. Abençoamos os seus lares, abençoamos a sua esposa, abençoamos o seu esposo, abençoamos os seus pais. Nós abençoamos a sua casa, nós Aleluia. abençoamos a sua empresa, para que tudo que você coloque o pé seja abençoado. Aleluia, glória a Deus. Receba a bênção de Deus em nome de Jesus. Santo és tu, Senhor. Agradeço mais uma vez em nome de Jesus. E você que está aí do outro lado, se tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato, nós responderemos. Bom, meus irmãos, vamos dar a bênção apostólica nesse momento. Que o grande amor de Deus, que a rica consolação do Espírito Santo esteja com toda a tua igreja, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Está terminado. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, em nome de Jesus. Amém.